Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 28 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão aqui hoje são eles: o Elias, o Luiz, a Nicole Ferraz, a Gabi, a Valentina, a Natália, a Nicole, a Daiane e a Ana Cláudia. Nenhum aluno faltou hoje, porém mesmo assim toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde os alunos podem estar revendo a aula para realizar as tarefas São Paulo. Nesse caso de hoje é a correção das tarefas São Paulo. É a correção das aulas 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5. Cada aula tinha 2 exercícios, então são 10 exercícios. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início à correção, então, que foi feita durante a semana passada e venceu o prazo hoje ao meio-dia, né? Aula 15. Números racionais. Divisão na representação decimal 2. Tarefa do dia. Qual é o resultado da divisão de 0,72 por 0,08? Você monta a continha. 0,72 dividido por 0,8. O que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Quem lembra? Coisinhar as casinhas. Igualar as casinhas. Quantas casinhas eu tenho aqui depois da vírgula? Duas. Eu tenho que ter duas aqui. Coloca o zero. Pronto. Agora que eu tenho as casas igualadas, eu multiplico os 2 por 100 para que a vírgula suma. Ah, professor, mas eu precisava lembrar dessa parte? Não, se você simplesmente apagar a vírgula já dá. O zero à esquerda não vale? Nada. Agora sim. Quem vezes 80 chega perto do 72 sem passar? 9. Quem? Quem vezes 80 chega perto do 72 sem passar? 0, nenhum, né? 0 vezes 80 dá 0. 72 que tira 0, 72. Tem mais alguém para baixar? Eu ponho a vírgula, entra nos decimais. Todo o resto vem acompanhado de uma casinha de 0 aqui. Quem vezes 8 chega perto dos 720 sem passar? Quer ver um jeito mais fácil de você fazer a conta? Imagine que não tem esse 0, imagine que não tem esse 0. Quem vezes 8 chega perto de 72? 9. Vamos ver? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. 0 que tira 0, 2 que tira 2, 7 que tira 7, 0. Acabou minha conta. Qual o resultado? 0,9. Letra C. C de Cristo. Acertei. Acertou essa? Isso mesmo, é legal quando vocês começam a acompanhar qual que vocês acertaram e qual que vocês erraram. Questão número 0,9. Questão número 2 da mesma aula. Em uma festa foram servidos 4,5 litros de refrigerante em copos de 0,3 litros. Quantos copos foram necessários? Qual conta que eu tenho que fazer? Dividir. Quem por quem? 4 por 5 por É o total que eu tinha dividido por 0,3. Montei a conta. Eu igualo a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Já está igualada. Só tirar. O 0 à esquerda não vale? Nada. Quem vezes 3 chega perto do 4 sem passar? 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 que tira 3? 1. Abaixa o 5. E se abaixou? Quem vezes 5 dá 15 ou chega perto do 15? 3 vezes 3? Dá 9. 3 vezes 5. 5 vezes 3, 15. 5 que tira 5, 0. 1 que tira 1, 0. Qual é a resposta? Quantos copos eles precisam? Letra B.
15 copos. Beleza. Tá? Esses cálculos eu faço direto. Às vezes eu vou comprar refrigerante para uma festa, por exemplo, certo? Aí você vai imaginar assim, quando a gente vai vai passear a criançada, quando ia, né? Faz hora que eu não vou, lá em intervalos, por exemplo, eles sabem assim, ó, para cada aluno a gente vai dar 2 copos de refrigerante, só para calcular por cima. Então cada aluno vai tomar 300 ml de refrigerante. E aí, cada copo 300 ml. São 2 copos cada um vai tomar 600 ml de refrigerante. Se vai 20 alunos, eu tenho que fazer vezes 20. Corta o zero, vem aqui, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12. Então eu tenho que comprar 12 mil litros. Tem que comprar 12 mil ml. 12 mil ml é 12 litros de refrigerante. Então eu compro um fardinho de 6, porque cada garrafa vem quantos litros? 2 litros. Então a gente faz esse cálculo para poder fazer uma festa, para levar uma turma para passear, para a gente calcular o refrigerante. Assim não desperdiça e você não falta também, né? Vou lá e compro só 3 garrafas, daqui a pouco todo mundo morrendo de sede lá, porque eu não esqueci que alguém ia tomar mais que um copo de refrigerante de 300 ml. Então lá, aqui era 15 copos. Pergunta da aula número 16. O tema da aula era números racionais, divisão na representação fracionária. Esse eu gosto mais, eu acho mais legal dividir na fração do que dividir no decimal. Então vamos lá. Em um copo cabe 1/4 de 1 litro. Em um copo cabe 1/4 de litro, certo? Em um copo cabe 1/4 de litro de água. Quantos copos iguais a esse são necessários para encher uma jarra com 3 metades de litros? Como assim 3 metades de litros? Alguém tem ideia do que quer dizer 3 metades de litros? Existe refrigerante que vem de 3 metades de litros. 3 metades de litros. Dividi ela em 3. É quantos ml? 3 metades de litros. Depois nós volta a calcular isso aqui. Meio litro é 500. 3 metades de litros. 300? Não, você é louco? Se 500 é metade, 3 metades vai ser quantos? 600? 600, Elias? É 1,5 litro. Isso, 1,5 litro. Existe Coca-Cola de 1,5 litro, né? Então, se eu fosse pensar em, eu quando tinha idade de vocês, olha o trabalhão que eu fazia isso aqui, 1/4 litro, 250 ml, aí, 3 metades de litro, 1.500 ml, aí eu fazia a divisão de 1.500 por 250, muito mais trabalhoso. Depois eu aprendi a trabalhar com fração, quem que é o maior aqui que eu tenho que encher? É 3 metades de litros. Ou seja, 3 meios. Aí eu vou dividir por quantos copos? Quantos que cada copo tem de capacidade? 1/4. Fazendo a divisão. 3 meios dividido por 1/4. Quem lembra como que faz a divisão? Não. A divisão você copia. Copia o primeiro. E depois você inverte. Inverte o segundo e faz o quê? Daí agora você Multiplica. Muito bom, Gabi. 3 vezes 4? 12. 2 vezes 1? 2. 12 meios. Toda fração é uma divisão. 12 dividido por 2? 6. Quantos copos daquilo vai precisar? 6. 6 copos. Até dá para provar. 1/4 é a mesma coisa de 250 ml. Se eu pegar 4 copos de 250 ml, dá 1 litro. Se eu pegar mais 2 copos, ou seja, 4 copos mais 2 copos, dá mais 500 ml, 1,5 litro. E 3 metades de litro é 1,5 litro, 1.500 ml. Então é real, são 6 copos.
Acertou quem marcou a letra C. C de Cristo. Número 2, da aula número 16. Em uma receita de bolo, são necessários 3/4 de xícara de açúcar. Se quisermos fazer a metade da receita, qual fração de xícara de açúcar será necessária? Vou dar outro exemplo para vocês verem como não é tão difícil, só precisa associar. Se fosse 500 gramas de açúcar, qual é a metade de 500 gramas de açúcar? 250. Que quanto que você fez para dar 250? 500 Dividiu por 2. Agora vou fazer a pergunta diferente. 3/4, eu quero a metade. Eu vou pegar o 3/4 e vou fazer o que para descobrir a metade? Dividir por 2. Como que eu faço a divisão por 2? Coloca um embaixo. Coloco um embaixo, agora sim. Divido 3 por 2 e 4 por 1, é isso? Tem que mudar. Mantém o primeiro, inverte o segundo. Opa! E no lugar da divisão vai virar a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Qual é a fração? 3/8. Resposta letra B de belezinha. Não, o senhor não colocou, né? B de belezinha. Na pergunta. Ah, não falei na outra? A outra era C, falei C de Cristo. B de belezinha então, né? Agora, aula número 17, que é do números racionais, potenciação na representação decimal. Eu vou ser sincero para vocês. Eu vou resolver na potenciação decimal para vocês aqui. Mas é muito mais fácil fazer a potenciação na fração. Mas vamos lá. Qual é o resultado da potência de menos 0,1 elevado à quinta potência? Qual é o resultado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, jogo de sinal. Base negativa, expoente ímpar, minha resposta vai ser o quê? Negativa. Quais são as absurdas? A e a C. Pronto. A B e a D pode ser. Agora eu vou fazer menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1. Quantas eu já pus? 4, né? Menos vezes menos 0,1. Olha o jogo de sinal para vocês verem. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. A resposta é menos mesmo. Agora aqui. 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1? 1. 1 vezes 0? 0. O zero à esquerda não vale? Nada. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Ao todo? 2. Devolve as duas. Quantos que deu aqui? 0,01. Agora vou fazer 0,01 vezes 0,1 de novo. Vezes 0,1. 1 vezes 0. Desculpe, 1 vezes 1. 1 vezes 0. 1 vezes 0. Quantas casas eu tenho em cima, quantas casas eu tenho embaixo? 2 em cima, 1 embaixo. Quantas casas eu tenho ao todo? 3. 1, 2, 3. Quantos que deu aqui então? 0,001. Agora eu pego isso e multiplico por 0,1 de novo. 0,001 vezes 0,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Quantas casas eu tenho em cima? 3. Quantas casas eu tenho embaixo? 1. Quantas casas eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4. 0,0001. E agora eu pego isso e multiplico de novo por 0,1. 0,0001
vezes 0,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes o outro 0, 0. 1 vezes outro 0, 0. 1 vezes outro 0, 0. Quantas casas eu tinha depois da vírgula no de cima? 4. E no de baixo? 1. Quantas casas eu tenho ao todo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula veio parar aqui. Resposta final, menos 0,12340. 12340 e 1. Qual é a resposta correta lá na alternativa? Letra B. Letra B. Certo? Vou mostrar para vocês que a aula 18 vai mostrar isso, mas olha um jeito muito mais fácil. 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Concorda comigo? Sim. Elevado à quinta potência. Quer dizer que você tem 1 elevado a 5 sobre 10 elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1. 10 elevado a 5 é o 1. Quanto zero vai por? 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dividido por 10.000, se põe 1 aqui e enche de zero. Certo? Enche de zero. Aí, quando você multiplica, a vírgula anda para a direita, a quantidade de casas. Quando você divide por 10, por 1.000, por 100.000, você vai andar para a esquerda a quantidade de zero. Quantos zero tem? 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula não está aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E aí você apaga os outros zeros que estão para lá. Pronto. Muito mais fácil. Né? Mas, como a nossa aula aí decimal, não é assim que a gente tem que resolver. Tem que resolver sofrendo mesmo. Então, B de belezura. Uai, que isso? Vamos lá. Qual é o resultado da potência menos 0,2 a elevada à quarta potência? Primeira coisa que nós vamos ver é o sinal. Negativo elevado a número par. Negativo. Não. Positiva. Então a A é um absurdo e a C é um absurdo. Eu vou fazer 0,2 vezes 0,2 negativo vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Menos com menos mais, mais com menos, menos com menos mais. A gente já sabia que era positivo. Agora vamos lá. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Uma, duas casinhas pela vírgula, vem aqui. Então isso aqui deu 0,04. Vou pegar ele agora, vou multiplicar por 0,2 de novo. Vezes 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Duas casas em cima, uma embaixo, três casinhas. 1, 2, 3. 0,008. Agora eu pego 0,008 e multiplico por 0,2. 0,008 multiplicado por 0,2. 2 vezes 8, 16. Subiu 1. 2 vezes 0, 0. Com mais 1 que subiu, 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 casas em cima e uma embaixo. Quantas casas eu tenho ao todo? 4. 1, 2, 3, 4. Quem que está aqui à esquerda que não está aparecendo? 0. Então a resposta é 0,016. B de novo? B de belezura. Só que daí eu não sei. Sei como é isso. Eu não sei. Aula número 18. Eu deixei desse jeito, do jeito que estava na atividade, porque eu acho que é importante eu explicar para vocês o que quer dizer aquele chapéuzinho do vovô ali. Certo? Número 18, números racionais. Potenciação na representação fracionária. Tarefa do dia. Eu acho que é elevado, senhor. Isso, cara. Isso aí, Aninha. Quando você vê alguma coisa assim, ó. Por exemplo, 5 chapeuzinho 3. Quer dizer o quê? Que é 5 elevado a 3. Tá bom? Toda vez que você vê um chapeuzinho, quer dizer elevado. Tá bom? Por exemplo, teve uma questão, que eu não lembro qual série, que eu precisei cancelar, que eles fizeram nas alternativas.
Era para fazer assim, 18 elevado a 8. Eles colocaram lá, 18 abre parênteses 8. Daí não faz sentido nenhum. É 18 elevado a 8. Quando você quer representar no computador, ou até quando vocês forem trabalhar com planilhas eletrônicas, o elevado na programação é o chapeuzinho, tá bom? Chapeuzinho quer dizer elevado. Bom, sabendo disso, vamos lá. Qual é o resultado de, abre parênteses, menos 2 terços elevado ao quadrado? E daí? Primeira coisa, vamos fazer o sinal. O sinal vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque o expoente é par. Então, meu resultado é positivo. E agora? Eu mantenho 2 terços. E o que eu faço com o expoente agora? Tem duas maneiras de resolver. Uma é você fazer menos 2 terços vezes menos 2 terços. Quantas vezes ele mandava repetir? 2 vezes. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 nonos. Outro jeito era fazer disso aqui, ó. Eu gosto de fazer assim. 2 terços ao quadrado. Eu sei que minha resposta vai ser positiva, porque o expoente é par. Aí eu coloco 2 terços. Esse expoente vem no de cima e também vem no de baixo. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. A de amor. Baixinho. Tá? Questão número 2. Qual é o resultado da potência menos 5 sextos elevado à terceira potência? Vamos montar das duas maneiras. Primeira, se faz menos 5 sextos vezes menos 5 sextos vezes menos 5 sextos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Pelo expoente a gente já sabia que ia ficar negativo, né? Agora vamos lá. 5 vezes 5? Não, 25. 25 vezes 5? 25 vezes 5? 125. Para quem ficou em dúvida, vamos lá. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. 125. 6 vezes 6? 36. 36. 36 vezes 6? Monta a continha. 6 vezes 6? 36. Subiu 3. 6 vezes 3? 6 vezes 3? 18. Com mais 3 subiu? 19, 20? 21. Nossa senhora, deixa eu fazer bonitinho. 216. Como que eu leio essa fração? 125. Menos 125. Não, 125, 216 avos. Tá? Qual é a alternativa correta ali? A ou B? Mas não é a B? Não, é a A porque ele é negativo. A de amoreco. 19 é a última aula. A última correção de aula, né? Aula número 19. Raiz quadrada exata, parte 1. Aí ele fala aqui, ó. Raiz quadrada de 9/16 avos. Aqui se pode fazer o seguinte. Olha as maneiras que se pode fazer. Se pode pôr raiz em cima e raiz embaixo. Raiz no numerador e raiz no denominador. Tá, tem aluno que já sabe de cabeça qual é a raiz quadrada de 9. Tem aluno que já sabe de cabeça qual é a raiz quadrada de 16. Mas se você fizer a fatoração por números primos, descobrimos que
9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. O 16, nós conseguimos descobrir isso aqui, ó. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui eu vou juntar de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então eu posso falar que é 2 ao quadrado vezes raiz... vezes 2 ao quadrado. Ou eu posso falar que é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Agora, como que eu resolvo aqui? Ó? Presta atenção. Aqui na raiz, quando não tem o índice, quer dizer que é quem que está lá quando não tem? É o 2. Quando você tem raiz quadrada de uma potência com o mesmo expoente que o seu índice, você pode cortar e esse número sai fora. Saiu 3. Agora aqui, ó. Corta, corta. Quem saiu fora? 2. Corta, corta. Quem saiu fora? 2. Aí eu resolvo isso daqui. 3 em cima. 2 vezes 2? 4. Então, resposta 3 quartos. Mas lembrando que se você já sabia a raiz quadrada de 9, é só vir aqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16, quem vezes ele mesmo dá 16, Elias? 1 não. Luiz, quem vezes ele mesmo dá 16? Não estão prestando atenção os dois. Ferraz, quem vezes ele mesmo dá 16, Ferraz? Errou. Gabi, quem vezes ele mesmo dá 16? 4, pronto. 4 vezes 4 dá 16. Tava aqui, mas ninguém tá. Os 3 ali estão viajando hoje na maionese. Olha lá. Calcule a raiz quadrada e lasqueira. Essa aqui que você errou? Calcule a raiz quadrada, não tem fração, meu Deus do céu. Ó, não tem fração. Quando não tem fração, e alguém sabe de cabeça quem vezes ele mesmo dá 625? Não. Então eu vou fazer uma fatoração pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Dá para dividir por 2? Não, por quê? Não mesmo. Mas por que eu bato o olho e já sei que não dá para dividir por 2? Porque o número último aqui é ímpar. E o par dividir por 2 é só número par. Dá para dividir por 3? Não sei. Há um jeito para você saber se dá para dividir por 3, não. 6, 2, 5. Soma todos os algarismos. 6 mais 2? 8. 8 mais 5? 13. Ainda tem 2 algarismos. Soma ele. 1 mais 3? 4. Para ser divisível por 3, ele tem que terminar ou com 0, ou com 3, ou com 6, ou com 9. Terminou com 4 ali, então não é divisível por 3. E por 5? Por 5 dá. 625 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. Sobrou 1. Abaixou 2. Se abaixou? Quem vezes 5, Luiz? Dá perto do 12 sem passar. Quantos 5 você precisa para chegar perto do 12 sem passar? 2, 5. Muito bom. 2 vezes 5, 10. 12 que tira 10, 2. Abaixou 5. Elias, quem vezes 5 dá perto do 25 sem passar? 5. Muito bem. Então, 625 dividido por 5 dá 120. Dá para dividir por 5 de novo? Dá. Terminado com 5, terminado com 0, dá para dividir por 5. Quem? 125 dividido por 5 dá quantos? Alguém sabe de cabeça? 25 será? Vamos ver. Quem vezes 5 chega mais perto do 12 sem passar? Quem vezes 5? 2. 2 vezes 5, 10. 12 que tira 10, 2. Abaixo o 5. E se abaixou, tem que resolver. Muito bem. Vai dar quantos então? 25. 25 dá para dividir por 5 de novo? Dá. Dá quantos? 2? 5. 5 dá para dividir por 5 de novo? Dá quantos? Dá 1. Então veja bem.
raiz quadrada é raiz quadrada. Quer dizer que o índice ela é? 2. Eu vou juntar de 2 em 2 então. Isso que me interessa, juntar de 2 em 2. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, vezes 5 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 625 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Lembrando, você pode ter todos eles dentro da mesma raiz ou colocar eles separados, tá? Eu vou pôr todo mundo dentro da mesma raiz agora. Quem é o índice da raiz quadrada? 2. Corta. Quem saiu fora? O 5. 5. Corta. Quem saiu fora? 5. O que eu faço entre eles? Multiplico. 5 vezes 5? 25. Achamos a resposta. Letra B. B de belezura. E por aqui terminamos a correção das tarefas São Paulo da semana passada. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Agora nós vamos fazer a aula 21. 20.